Oi, Ilka! Bora trabalhar? Bora trabalhar. Me pediram hoje para esperar um minutinho antes de começar. Eba! Pedro já me achou aqui. Posso começar, Pedro? Tá virada a câmera? Pedro, você falou para eu deixar de lado. Vai ter que ser na vertical? Ou vou parar e vou começar de novo, então? Que o vídeo deitado, mas tem que ser de pé. E nossa, gastei muito tempo para enquadrar tudo isso aqui. Tô esperando o Pedro dizer. Começa. Oi, Renata, César. Algumas fotinhos eu bato o olho, não reconheço. Pedro já me viu aqui. Esperando só o pessoal entrar. Muito bem. Bom, hoje eu vou fazer um apanhado, tentando fazer aí um apanhado por dia para as pessoas que sabiamente não estão ficando grudadas na televisão o dia inteiro, porque para não ficar muito ansiosa com todas essas notícias, mas a gente vai tentar resumir isso no final do dia, tá bom? Informações importantes de hoje. Ibuprofeno, que é um remédio muito utilizado para dor, ele não é interessante de usar por pessoas que tenham ou estejam com suspeita de estar com coronavírus. E então, se você nos próximos dias tiver febre, dor de cabeça, tosse e precisar de um remédio analgésico ou para febre, não usar ibuprofeno, tá? Ele mexe com as nossas defesas do organismo e deixa a gente ainda mais enfraquecido para poder fazer frente ao vírus. Então, se você precisar de analgésico, paracetamol mesmo, porque se aproveita mais da gente se a gente estiver tomando o ibuprofeno. Bom, hoje várias medidas de estado aconteceram, né? Vocês viram que agora há pouco lançaram aquela portaria interministerial que a polícia poderia atuar para prender as pessoas que não estiverem colaborando com as medidas sanitárias. Que as coisas vão ficar mais duras daqui para frente, né? Com quarentena mesmo obrigatória. Não vão poder viajar. Essa força que está sendo proposta com o apoio da polícia só pode ser porque vai ficar as coisas vão ficar ainda mais fechadas, como está acontecendo já na Itália e na Espanha. Então essa é uma informação importante. Outra informação também que a gente teve que aconteceu a primeira morte no Brasil em decorrência do coronavírus. Hoje já teve outra, na verdade, e outras 5 estão sendo investigadas, né? Apesar da tristeza, isso era alguma coisa esperada. Infelizmente, hoje na Itália, que é um país muito Brasil, essa semana foi em média 300 mortes por dia, né? Isso sem contar as mortes de pessoas que tiveram infarto, AVC, e que acabaram não tendo uma assistência hospitalares e os profissionais estão sobrecarregados. Então, esse momento evitar sobrecarregar os serviços de saúde, porque o mundo que depender dele nesse instante talvez não consiga ter
precisa. E aí pode nos proteger de verdade, porque se todos nós nos contaminarmos, não tem serviço de saúde suficiente para todo mundo. Outra informação importantíssima, os bancos de sangue aqui em São Paulo, eu tenho certeza que em todo o Brasil, eles estão com estoques baixíssimos. As pessoas estão com medo de sair de casa, estão com medo de entrar nos bancos de sangue, porque é um ambiente meio hospitalar, um ambiente de saúde. Só que nesse momento, a demanda de sangue aumenta ainda mais. Então, assim, eu estou com essa sensação e acredito que vocês também estejam com uma sensação de uma certa inutilidade, né? Tem uma crise enorme acontecendo e no que eu posso colaborar com as pessoas nesse momento. Se você pode doar sangue, existem as regras de peso, de idade, né? De uso de remédios. Lá no site do Hemocentro, você encontra quais são as regras para poder ser um doador de sangue. Se você estiver dentro do perfil, por favor, vá doar ainda hoje, ou amanhã, ou depois. Coloque na sua agenda de doada a cada 3 meses, né? As coisas estão difíceis. Isabela está perguntando se as projeções são pessimistas. São, Isabela. São bem pessimistas, de verdade. Tá um pouco difícil pra gente acreditar nisso, porque por enquanto tá tudo muito normal. Mas esse perfil de doença, em 2 dias, o pico muda completamente, né? Daqui a algum dia a gente vai acordar e falar assim, não, 1000 novos contaminados hoje no Brasil. Então, é meio progressão geométrica, né? Meio assustador. Outra informação, outro bloco de notícias, as pessoas que têm viagens marcadas. O Procon comunicou que a Gol e o Airbnb estão reembolsando, em vários casos, as passagens e as hospedagens compradas, né? Então, se você tem passagem ou viagem marcada, entre em contato com a operadora de turismo, com a empresa aérea, para tentar um reembolso. Eu tenho recebido muito pedido de informação das pessoas perguntando de viagem interna do país. Bom, primeiro que viagem externa, que pessoa que vou visitar meu parente no Paraguai, no Uruguai, ou não dá, né, gente? As fronteiras estão fechando, então se você sair do país, há um enorme risco de não conseguir entrar. Eu tô com uma amiga lá na Bahia, que ela tá com uma intercambista venezuelana na casa dela, e a menina não está conseguindo voltar para casa porque os voos foram suspensos. Então, se você se move de país para outra, você tem um grande risco de não conseguir voltar. Acredito que esse dia vai chegar de você não poder sair da cidade ou sair do estado, tá? Não sei como é que vai acontecer tudo isso dentro do Brasil. O Brasil é muito grande, mas essa norma de hoje, né, de que a polícia pode atuar, é um indicativo de que as coisas devem ficar mais duras. Você quer participar da live, gato? Então, fiquem atentos com relação a isso, para vocês também não irem para um lugar e não conseguirem voltar. Eu tenho a impressão que esta semana ainda isso não acontece, tá? Mas pode vir a acontecer nos próximos dias. E aí, perguntas. As pessoas me mandaram várias perguntas aqui. Gi, tá travado ainda? Uma pessoa me perguntou, meu filho foi demitido. Isso pode? Em vários países já há o debate de que não pode demitir as pessoas nesse momento. Também há países que criaram incentivos para manter os funcionários. O Guedes ontem deu um fôlego de 3 meses no depósito do fundo de garantia para ajudar os empresários. Mas você vai poder pagar daqui a 3 meses, mas vai ter que pagar do mesmo jeito, né? Então, ainda não existe uma garantia legal para que as pessoas não sejam demitidas. E esse problema econômico é um dos mais terríveis, porque ele vai atingir quem pegar e quem não pegar a doença. Depois, as pessoas também têm perguntado sobre auxílio financeiro para autônomos. Eu sou professora de yoga. O que eu faço? Eu vou parar de trabalhar?
por enquanto ainda não existe. Então, do mesmo jeito que existe essa questão das pessoas serem demitidas hoje, que são funcionários, sendo feita uma briga política para poder garantir benefícios sociais para essas pessoas. Acontece o seguinte, o Congresso suspendeu as sessões, assim como a Lesp também suspendeu as sessões, e a Câmara dos Vereadores também suspendeu as sessões. Vários deputados já estão contaminados, na Lesp tem 3 que estão com coronavírus, a Edna, o Atenuel e o Átila, enfim, e no federal também tem. Então, convém a gente pensar que vai ser muito difícil passar e fazer pressão política para isso agora. Na verdade, a gente está nesse instante muito na mão do executivo. O judiciário encerrou, suspendeu prazos e suspendeu as sessões. O STF ainda está se reunindo, mas como tem muito velhinho lá que é ministro, eles estão pedindo para parar. Legislativo parou. Só o executivo está trabalhando. Ah, meu Deus, está travando? Em vocês todos está travando? Oh, meu Deus. Me digam se está travando, por favor. Então a gente está super complicado com relação a isso. Também... Ups, caiu. Oh, meu Deus, que pena. Estou no 3G aqui, mas eu acho que a internet de todo mundo tá meio zoada, né? Eu acho que tá rolando uma sobrecarga de internet. Depois as pessoas também me perguntaram sobre como lidar com crianças. Morreu uma criança, foi notificado pela OMS ontem, e a questão é o seguinte: as crianças têm menor chance de pegar e menor chances de complicar, mas as crianças, elas não são imunes ao vírus, então elas podem pegar sim, e eventualmente uma criança que esteja com uma saúde mais frágil pode complicar e até morrer. Foi o que aconteceu com essa criança ontem. Entre adultos, 2 a cada 1.000 pessoas. Entre idosos, chega a 16 casos de morte a cada 100 infectados, tá? Então, adultos, 1 a cada 2 infectados morrem. Idosos, 16 a cada 100 infectados morrem. Então, não quer dizer que a gente está imune, não. Nos outros países, o que está acontecendo? As pessoas mais novas, por achar que elas não morrem, nada acontece com elas, elas acabam se expondo muito ao risco. Então, muitos se contaminam e está começando a crescer o número de mortos nessa faixa etária. Por quê? Porque os idosos estão se cuidando e se protegendo, entendendo que são mais vulneráveis, e os mais novos estão se expondo, e aí o número absoluto tá se tornando, tá complicando, tá? Tá indo pra frente, tá indo pra trás, voltou pro banco de sangue. Maíra perguntou: como lidar com as pessoas positivas que não cumprem a quarentena? Isso é um problema histórico na saúde coletiva. Já houve de tudo, né? E normalmente o que se faz são medidas de polícia. Acontece que ultimamente a gente tem aí evitado colocar a polícia dentro da saúde, porque a gente criminaliza as coisas. É um debate, até o Caio me sugeriu debater isso aqui hoje, né? O debate ético entre a autonomia
e o autoritarismo nos casos graves de saúde. Assim, é um debate ético super interessante. O fato é que hoje baixou uma portaria que a polícia pode atuar nesses casos, até prender a pessoa. Prender para levar onde, né? Vai deixar a pessoa amarrada dentro de um hospital. Complexo, né? Sempre foi complexo. Agora, se vocês estiverem isoladas nas suas casas, tanto quanto possível, já é meio caminho andado, né? Já é meio caminho andado. Existem as pessoas que ficam transtornadas e não conseguem ficar dentro de casa, mesmo doentes. E existem também aquelas que sentem que não podem parar, porque, por exemplo, elas precisam trabalhar mesmo doentes e elas não compreendem a complexidade do contágio e do quanto isso pode fazer mal para todo mundo. Existem pessoas que não acompanham o jornal. Existem pessoas que não acreditam na ciência. Então, é um debate bem complexo. Bem complexo mesmo. Depois aqui eu tenho uma questão sobre os idosos, né? E outras pessoas vulneráveis, como uma também que eu recebi, que a pessoa começou a quimioterapia hoje. E aí, o que que faz? Como é que eu cuido da minha mãe que está fazendo quimioterapia? Como eu cuido do pai, que já é idoso? Há vários cenários e vários arranjos familiares, né? Se você já vive com eles, não tem como isolar essa pessoa. É a casa dele e é a sua casa. Então, é preciso que todo mundo dentro de casa tome o máximo cuidado com a higiene, né? E quando a gente fala cuidado com a higiene, parece uma coisa banal, mas assim, é lavar a mão de verdade, dos dois lados, no meio, a ponta do dedo. Quem viu Big Brother ontem, eles explicaram isso. Contaram para quem tá dentro da casa, que não sabe o que acontece há 40 dias no mundo, que tá rolando esse apocalipse zumbi aqui fora. Também manter distância desse idoso, né? E procurar lidar com as questões o melhor possível. Se vocês moram em casas separadas, parar com o almoço de domingo que reúne toda a família. Às vezes eu vejo que no meu condomínio as crianças continuam brincando junto, as pessoas continuam papeando, como se elas pensassem assim: essa pessoa, ela é da minha confiança, essa pessoa é de bem, essa pessoa é confiável, é limpinha, é querida, então eu não preciso ter medo dela, porque ela não vai me transmitir doença, né? Mas não funciona assim, gente. Não pensem que há grupos de risco, há atitudes de risco, há comportamentos de risco, mas não há pessoas que estão acima da doença, né? É a mesma coisa da AIDS. Quantas pessoas pegaram HIV porque confiavam nos seus maridos, nas suas mulheres, seus namorados, suas namoradas, né? Porque ele me ama, eu amo ele, então nada pode acontecer. Mentira, né? Ninguém tem culpa de ficar doente. A gente não pode ficar moralmente pensando, né, que é um problema moral, são os outros. Não são os outros. Então você tá com uma criança aqui na sua casa, cuidando e isolando. E aí ela, quando tem contato com uma outra criança, a gente não sabe. O pai, de repente, foi em algum lugar e pegou, foi no supermercado, a mãe. E não é por mal, não é que as outras pessoas sejam negligentes. Acontece. Quando a gente fala de isolamento, é isolamento. Ai, Raquel, mas eu não consigo. Faça o máximo que você consegue. Mas não vou continuar convivendo com as pessoas que são legais, que eu confio. Gente, é outro paradigma, né? A proteção, ela é de outra ordem, tá? Agora, se você, então, não mora na mesma casa dessa pessoa doente, não é hora de visitar doente, não é hora de visitar ninguém. Mas a pessoa que está fazendo quimioterapia, que é o seu parente, né? Ou o seu pai, a sua mãe, que é idoso, uma pessoa da família só deve ser a responsável por ir até lá e cuidar dessa pessoa. Só uma. Uma pessoa de boa saúde, com cuidados higiênicos impecáveis. É ela que vai fazer as compras, é ela que vai lá conversar, é ela que vai fazer a comida, ela vai ter que resolver o que for. Mas só uma pessoa. Isso é cuidado e isolamento de verdade com quem é vulnerável, tá? Ah, mas cada dia vai um. É o que eu posso, Raquel, não consigo ser diferente. Se é o que você pode, gente, não tem jeito, né? Se não tem remédio, remediado está. Agora, é o ideal? Não é. Não é. Cada pessoa a mais que a gente tem contato
é exponencial, sabe? Análise combinatória, aquelas coisas lá da matemática. E por último, eu queria pedir uma ajuda para vocês. Eu ouvi dizer que algumas pessoas, elas estão com dificuldade de ter água dentro de casa. Que a Sabesp está cortando a água ainda em alguns lugares e está cortando a ponto da pessoa não ter água durante o dia para poder fazer a sua higiene ou cozinhar e tal. E nesse momento isso é super grave, né? Não preciso nem dizer por quê. Então, se vocês souberem de alguém que esteja nessa condição, por favor, me avise com a informação bem certinha da cidade, da rua, né? Pra gente tentar ir atrás de informações da Sabesp sobre essa questão. Nesse momento, não dá pra gente pensar muito em escassez hídrica, pelo menos não uma escassez hídrica localizada na periferia, né? Se a gente for precisar de verdade economizar água, e olha que isso pode ser possível mesmo, se a gente tiver uma longa estiagem, e olha que combinação maluca que pode ser, hein? Doença, falta de água. Hoje vi notícias de novo de que algumas pessoas se recontaminaram com coronavírus. Então, se vocês souberem de alguma coisa, vocês me avisem, tá bom? Cuidem-se, não é brincadeira. Ao mesmo tempo, estamos todos no mesmo barco. Eu tô no mesmo barco que vocês, estão no mesmo barco que eu. E a gente vai junto. Natália, me manda notícias de onde é e tudo. E que eu vou conversar com a Cláudia Visoni sobre o que a gente pode fazer. Tá bom? Um beijo, boa noite. Amanhã a gente volta nesse mesmo horário. Tchau, tchau.